Então, dentro dessa maneira, olha só, eu posso dimensionar a peça no domínio 2, no domínio 3, no domínio 4. O que acontece? Lá em 2000 agora me fugiu a memória aqui, mas na última versão da norma, não a atual, na última versão, tu podia dimensionar até uma relação x sobre d que ficasse no limite do domínio 3 e 4. Que é aquela relação x sobre d, né, a relação x sobre d igual a 0,628. Tu poderia fazer esse dimensionamento. Acima de 0,628, ou seja, indo para o domínio 4, tu precisa de armadura dupla. A atual norma modificou isso por questões de dutibilidade. E ao invés de utilizar o 0,628, ele diz assim, ó, tu pode mencionar na relação x sobre d de 0,45 para um FCK de 50 megapascal, até 0,45 tu pode usar apenas armadura na região tracionada. Acima de 0,45 tem que usar armadura dupla, tá? Só por questões de dutibilidade, porque a norma atual ela trabalha com questões de estado limite último, estado limite de serviço, então envolve essa questão de fissuração, durabilidade, flecha, né? Então, como ele tem vários fatores embutidos além do estado limite último, o que acontece? Ele está limitando a posição da linha neutra para lá para o meio do domínio 3, não indo lá para o domínio 4. Tá? Tu pode até ir para o domínio 4 desde que use armadura dupla. Algumas pessoas tinham ficado com dúvida em relação a isso. Tá? Então a norma atual estabelece a relação x sobre d com armadura simples até 0,45. Para FCK entre 50 e 90, ela é ainda mais rígida, 0,35 nessa relação x sobre d. Ok? Bom, também por equilíbrio de momento, para achar a área de aço necessária na armadura, tu faz o momento em relação ao FS, em relação ao FC, desculpa, em relação ao FC, em que vai ser FS vezes Z. Então, o que é FS? É a força resultante que vai estar atuando lá na armadura, na região tracionada. Então, o que é força? Força é resistência vezes área. Então, o momento vai ser o momento resistente, vai ser FS vezes Z, e aí FS é resistência vezes área. Eu consigo tirar a área de aço é igual ao momento solicitante de cálculo sobre o braço da alavanca Z vezes a resistência no aço. E uma das coisas que eu comentei com vocês é que sempre respeitem a área de aço mínima, mesmo que dê uma área de aço muito baixa, tem que usar a área de aço mínima na seção. Aí a gente foi para os exemplos, pessoal. Então, nos exemplos, o que nós tínhamos lá? O primeiro exemplo era uma seção de viga, de largura BW 012, altura útil 29, então ela já tem duas constantes, altura útil e largura. Ela mostra o carregamento, no caso 12,2 kN vezes metro, que nessa situação vai ser majorado para determinar o momento de cálculo, o momento característico, né, indo o momento, as solicitações para 17,08. E ela pergunta, determine a quantidade de área de aço. Ela quer saber o quê? A área de aço necessária na parte de baixo da viga. Quanto eu vou colocar de aço na parte de baixo da viga? E diz qual é o FCK do concreto, que eu tenho que especificar, e qual é a resistência do aço, que no caso é um aço CA50A. Pela aquela expressão MRD 068XD menos 0272x ao quadrado BWFCD, eu só vou aplicar o que é constante e o que é variável. O que eu preciso saber nessa viga? Bom, primeiro, se eu estou no domínio 2 e se eu estou no domínio 3. Se eu estou no domínio 2, não tem problema, eu posso dimensionar minha peça no domínio 2. Se eu estou no domínio 3, qual é o limite para a armadura simples? A relação x sobre d igual a 0,45. Tá? Então, aquela relação x sobre d é 0,45. Se eu ultrapassar e eu obter
uma relação x sobre d acima de 0,45, eu tenho que usar armadura dupla. Aí o critério de cálculo é diferente. Aí eu tenho que utilizar uma armadura na região comprimida também. Então o que se fez? Se colocou o momento atuante em kN vezes metro, V igual a 0,68 dx vezes a altura útil da peça, que é 0,29, menos 0,272 vezes a posição da linha neutra elevada ao quadrado, vezes a largura 0,12, vezes o FCD, que é o FCK em kN por metro quadrado, dividido por 1,4. Isso é uma equação de segundo grau. Com essa equação de segundo grau, o que se faz? Se determina as raízes dessa equação de segundo grau. A primeira solução é muito absurda, deu 67 centímetros. A minha altura é 29. Então quer dizer que a linha neutra está fora da seção? Não. Então desprezo essa primeira solução. A segunda solução deu que a posição da linha neutra, a posição da linha neutra é 5,45 centímetros, que é mais coerente. Então, se ela tem 29 centímetros de altura, ela está a 5 centímetros em relação a 5,45 centímetros em relação ao eixo mais comprimido. Bom, o que a gente faz em cima disso? Achando a posição da linha neutra, eu vou ver qual domínio. Vocês se lembram lá que no domínio, está aqui a seção, né? Aqui a seção. Lá no domínio 2, o que acontecia no domínio 2? O início do domínio 2 era o final do domínio 1, em que a deformação do aço estava em 10 por mil e a deformação do concreto 0. O início do domínio 2. O final do domínio 2 era quando? Quando o aço estava em 10 por mil e o concreto estava em 13,5 por mil. Lá no final do domínio 2. Então, aqui no final do domínio 2, a relação x sobre d era quanto? Vocês se lembram? Era 0,259. Então, por essa medida, eu posso pegar, eu tenho o d, que é a altura útil, que é 29 centímetros, ó, e tenho a posição da linha neutra que eu determinei. Com essa relação, eu posso determinar a relação x sobre d, né? E nessa condição, então lá no limite do domínio 2, a deformação do concreto no final é 13,5, do aço é 10 por mil, a posição da linha neutra, a posição da relação x sobre d é 0,259. Se eu aplicar simplesmente 0,259 da altura útil, eu vou achar 7 centímetros. 7 centímetros é uma posição da linha neutra um pouco maior aqui, ó. Isso está dizendo o quê? Que a minha viga, com essa condição de carregamento, a posição da linha neutra deu 5, e lá no limite do domínio 2, início do domínio 3, ela vai estar 7 centímetros. Isso quer dizer que a minha peça está no domínio 2. Tá? E aí, portanto, o aço vai estar na resistência no escoamento mesmo, né? Porque ele vai estar lá na deformação de 10 por mil. Aí eu posso calcular o braço de alavanca Z, que é o 0,29, a altura útil, menos 0,4 de x. Então, 0,29 a altura útil, menos 0,4 a posição da linha neutra, vai dar 0,27. E com isso aplicar na equação da área de aço, momento de cálculo, Z, FYD. Então, momento entre quilonewton vezes metro, o Z em metro, porque aí corta metro com metro, e a resistência do aço em quilonewton por centímetro quadrado, que vai dar 1,46 centímetros. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida nisso, pessoal? Dúvida? Bom, depois nesse outro exercício, no segundo exercício, né, o que eu passei para vocês? Agora, eu não quero que vocês calculem, dimensionem a seção. Eu só estabeleci um limite, ó. Ah, mas esse limite vai contra o limite da norma para cálculo de armadura, para cálculo de viga só com armadura simples. Sim. Mas eu só quero saber o seguinte, qual é o máximo momento que uma viga dada, uma viga pronta pode suportar? Só isso. E estabeleci quais os limites do domínio que eu quero considerar. Poderia ter sido entre 2 e 3, poderia ser lá no meio do domínio 3,
poderia ter sido lá no meio do domínio 2, eu poderia estabelecer qual o limite dentro de qual domínio para vocês fazerem um exercício, tá? Basicamente aqui eu estabeleci lá no limite do domínio 3 e 4. Lá no limite do domínio 3 e 4 vai precisar de armadura dupla, tá? Mas eu não pedi para calcular a área de aço necessária, só pedi qual é o máximo momento que essa viga consegue suportar. O trabalho inverso, ou seja, se eu tenho uma viga pronta e quero mudar o carregamento ao longo do tempo, eu quero saber quanto de momento ela consegue suportar. Tá? Eu estou fazendo um trabalho de dimensionamento inverso, ou seja, uma dada viga, e eu quero saber ao longo do tempo quanto ela consegue resistir num dado momento. Né? E se eu tiver que mudar essa condição de carregamento, se ela tem capacidade de suportar essa mudança de carregamento, tá? Então, o que se faz? Se pega a equação do momento em que eu tenho lá no limite do domínio 3 e 4, o que acontecia lá no limite do domínio 3 e 4, né? O concreto, lá no limite do domínio 3 e 4, o concreto está na deformação de 13,5 por 1000, aqui é 0, e o aço está na deformação de escoamento desse aço, lá no limite do domínio 3 e 4. Né? Então, eu estou trabalhando com o escoamento do aço, que vai depender do tipo de aço, se vai ser aço CA50, A ou não, vai ser outro aço, e o concreto vai estar em 13,5. Então, eu tenho que a relação X sobre D no domínio 3 e 4 é 0,628. Com isso, eu aplico diretamente na equação de momento. Então, o momento resistente vai ser 0,628, né, x, quanto Lx. Se a relação x sobre d é 0,628, x é 0,628 de d. Então, vai ser 0,628 de d vezes d, x em 0,628 vezes d, menos 0,272 vezes 0,628 vezes d elevado ao quadrado, BWFCD. Ok? Aí com isso, aplicando, eu determino o máximo momento resistente de cálculo, lá para o domínio 3 e 4. Se eu dividir isso aqui, isso é de cálculo. Se eu dividir por 1,4, eu vou ter o momento que a viga consegue suportar, basicamente lá no domínio 3 e 4. Eu posso pedir para vocês fazer o mesmo exercício lá para o limite do domínio 2 e 3. Tá? Lá para o limite do domínio 2 e 3. Quanto a viga consegue suportar? O que mudaria? Ao invés, lá no limite do domínio 2 e 3, o que nós temos ali? Em termos de seção, nós temos o concreto em 13,5, né? E o aço em 10 por 1000. Essa relação X sobre D vai ser 0,259 de D. Então, vou aplicar a equação aqui, vou aplicar ao invés de usar 0,628, vou usar 0,259 de D. Tá? X ao quadrado, 0,259 de D ao quadrado, e assim por diante até chegar no momento resistente de cálculo, depois dividir por 1,4, que é o fator de segurança. É lá para o domínio 2 e 3. E posso pedir também para os limites que a norma estabelece para o uso de armadura simples, que é uma relação X sobre D de 0,45. Qual o máximo momento em que a viga consegue suportar com o uso de armadura simples, ou seja, só na região tracionada, né? E aí depende do tipo de exercício. Esse foi só um exemplo, o domínio 3 e 4 que foi estabelecido. É claro que se eu pedisse para calcular a armadura, aí o critério de dimensionamento não seria esse mostrado anteriormente, seria outro que depois eu vou mostrar para vocês quando a gente for calcular a armadura dupla. Tá? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Sim. Tá. Esse outro exercício, o último exercício, o que ele se baseia? Ele diz o seguinte: calcule a área de aço. Naquele primeiro exemplo, é o mesmo exemplo primeiro. O que eu tenho nesse exemplo aqui? Uma viga de largura 12,
12 centímetros, altura útil 29 centímetros, em que a minha peça está no domínio 2. Está lá no domínio 2. Tanto é que a relação x sobre d deu menor que 0,259 de d, né? Deu menor. A posição da linha neutra deu 5. Se eu pegar o x, que é 0,0545, e dividir por 0,29, quanto vai dar isso, pessoal? 0,545 por 0,29. 0,18. 0,18. 0,18 está me dizendo que a peça está no domínio 2, não é? Porque lá no limite entre 2 e 3, qual é a relação x sobre d? 0,259. Tá? Então a peça está no domínio 2. O que no exemplo 3 está se pedindo? Por uma dada seção de concreto, sob a ação de um momento também, o mesmo momento, né, de 12,2 majorado a 17,08 kN vezes metro, calcule a quantidade de armadura necessária para uma largura de 12, FCK de 20, aço CA 50, mas eu quero a menor seção possível. Aquela seção do exemplo 1, ela tinha quanto? Ela tinha 29, mas essa é a menor seção possível? Essa é a menor seção possível, pessoal? O que vocês acham? Não, porque a relação x sobre d deu quanto? 0,18, 0,18. Posso diminuir a seção e ir para um domínio, lá no limite do domínio 3, que é 0,259? Posso. Posso ir para 0,35? Posso. Posso ir para 0,45? Posso. A menor seção, se eu quero trabalhar com a menor seção, com a menor altura, né, com a altura menor nessa condição, com a menor área de seção transversal, né, com a menor altura, eu tenho que trabalhar lá na metade do domínio 3, que é aproximadamente quando eu tiver a relação x sobre d de 0,45, que ali é o limite para o uso da armadura simples. Abaixo disso, se eu quero diminuir ainda mais a seção, ir para 0,50, 0,60, eu posso ir, sem problema nenhum. Só que eu tenho que usar armadura dupla, eu tenho que reforçar a região comprimida da minha viga, porque eu posso ter uma ruptura frágil. Ela passa a ser superarmada. Você se lembra daquela palavra superarmada? Até 0,45 ela é subarmada. Eu estou trabalhando de forma combinada concreto e aço. Mas acima de 0,45 eu estou trabalhando com ela superarmada. Tá bem? Então, nessa condição, se estabeleceu a relação para a altura mínima, o limite normativo de 0,45. Então, o que se faz? Se pega a equação geral de momento, isso aqui eu posso dividir por d ao quadrado, dividir isso aqui tudo por d ao quadrado, não vai afetar o resultado. Então, cortando, corta x com d ao quadrado aqui, e aí fica a relação x sobre d, ó, fica x dividido por d aqui, e aqui fica x ao quadrado sobre d ao quadrado. Essa relação x sobre d estabelecendo para a altura mínima 0,45, traz todo esse equacionamento para baixo aqui, faz o d ao quadrado vindo para cá, aí tira a raiz, fica md, bw, fcd, 0,68 vezes esse ε3, que é a relação x sobre d, de 0,45. Isso aqui vale 0,45 menos 0,272 de 0,45. Aplicando na equação, vai dar uma altura mínima de 20 centímetros. Tá? Então, olha o que a gente está fazendo aqui. Ó. No primeiro exercício, nós tínhamos a altura útil. E aí determinamos qual o domínio em que a peça estava. Agora eu estou dimensionando lá para o domínio 3, porque eu já estabeleci a relação x sobre t, porque eu quero a menor altura possível dessa viga. Eu tenho limitações de vão, imagine que vocês tenham limitações de vão, que naquela seção pode passar
um veículo que tem uma certa altura e aí tu não pode fazer uma viga acima de uma dimensão, então vocês têm limitações nisso e querem fazer a menor possível, com armadura simples, tá? Com armadura simples, com armadura dupla ainda dá para diminuir um pouco. E aí calculem de novo o braço alavanca Z, que é D menos 0,4 de X, né? X aí nessa condição, a relação X sobre D é 0,45 de D, então X vai ser, achando o D, tu acha o X, que é 9 centímetros. Então Z vai ser 20 menos 0,4 de 9, dá 16,4, e aí aplica direto na área de aço, que é MD, Z, FYD, MD 17,07, né, o Z 0,16 e a resistência do aço é o 50 dividido por 1,15, tá? 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1,15, que é o coeficiente minorador das resistências, vai dar o 43,78 e deu uma área de aço de 2,38. O que mudou em relação ao primeiro exercício? A altura útil era 0,29 e a área de aço, se não me engano, tinha dado 1,40 e alguma coisa, 1,46, se não me engano. Eu diminuí a altura de concreto, né, usei o limite, lá no limite do domínio 3, deu 20 centímetros a altura, mas é claro que aumentou a área de aço, aproximadamente ali, aumentou, não sei se quase o dobro, mas aproximadamente próximo a isso, tá? Tá claro, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida nisso? Tem dúvida? Alguém tem dúvida nisso, pessoal? Bom, tá bem. Olha só. Agora eu tenho o exercício seguinte. Eu tenho uma viga contínua, tá? São 2 trechos, 3 apoios, uma carga distribuída de 4,5 toneladas por metro, uma carga alta, né? Uma carga bem alta, 4,5 toneladas por metro. Um vão à esquerda de 7 metros e um vão à direita de 6 metros. Então tem a altura mínima da seção para o maior momento fletor e determinar a área de aço necessária na seção. Dados FCK de 20 megapascal, BW 25, aço CA50, o diâmetro da armadura principal de 16 milímetros, estribo de 5. Tá? Ele quer a altura mínima dessa seção. Quando eu analiso esse tipo de... Desculpa. Opa. Analiso esse tipo de estrutura, eu tenho 2 momentos positivos e um momento negativo. O pior momento aí é o momento que vai estar acontecendo no apoio intermediário de 24,2 toneladas vezes metro. Para eu ter a altura mínima da seção, basicamente eu vou usar o quê? Para armadura simples, ou seja, não vou usar armadura dupla, né? Eu vou usar a relação x sobre d de 0,45. Tá? Então, a primeira questão que é fundamental nós separarmos dentro desse exercício é verificar os respectivos dados deles para nós determinarmos a altura dessa viga. Né? Então, o momento que vai estar atuando na seção, o maior momento negativo, o maior momento é o momento negativo de 24,2 toneladas vezes metro, que dá 242 kN vezes metro. O momento de cálculo é majorado de 1,4 esse valor, o que vai dar 338 kN vezes metro. Para uma relação x sobre d de 0,45, eu aplico lá na expressão do momento e determino para isso a altura mínima para a relação x sobre d 0,45 com a armadura simples. E a armadura mínima que eu preciso, a altura mínima que eu preciso é de 61,5 centímetros, ou seja, o momento
resistente é 338, vai ser igual a 0,68 vezes x, x é 0,45 de D, vezes D, menos 0,272 dx elevado ao quadrado, que é 0,45 elevado ao quadrado, vezes BW 0,25, vezes FCD, que está em quilonewton por metro quadrado, dividido por 1,4. Isolando o D, eu chego a 61 centímetros, né? 61,5 centímetros. Se eu tenho aqui, considerando, né, na minha seção ali, ferro D16 na parte de baixo, aqui está o ferro D16, essa é a altura que nós determinamos, 61,5. Tá? Para determinar a altura total da viga, o que eu tenho? Vai ser o cobrimento, a altura vai ser o cobrimento, vamos dizer que tu tenha 2,5 de cobrimento, a metade do diâmetro da armadura longitudinal, porque a altura útil é medida até o centro de gravidade da armadura, então tenho mais a outra metade, partindo que ela tem 16 milímetros, então vai ser 1,6 centímetros dividido por 2. Considerando mais um diâmetro de estribo de 5 milímetros, aqui no problema o diâmetro de estribo de 5 milímetros, tá? Diâmetro de estribo de 5 milímetros, aqui não é sobre 2, é o diâmetro de estribo, é só o diâmetro de estribo mesmo, tá? É só o diâmetro de estribo, não é sobre 2 aqui, pessoal, tá? Não tem esse sobre 2, é só o diâmetro de estribo. Mais a altura útil de 61. Aí eu vou ter a altura total da viga, tá bem? Aí eu vou ter a altura total da viga nessa condição. Para essa situação, então, nessa condição da viga, o que nós temos nessa condição? A altura mínima da seção para o momento fletor, né, o momento fletor e determinar a área de aço na seção. Então, sempre levando em conta a altura mínima que foi solicitado, sempre a altura mínima nesse caso. Nesse caso, né, eu posso trabalhar com uma altura maior que 65. Se eu quiser definir 70 centímetros de altura de viga, eu posso utilizar o 70 centímetros. Se eu quero usar 80 de altura, eu vou minimizar a quantidade de aço. Então, eu posso utilizar alturas maiores. O que eu não posso é utilizar alturas menores que aquela mínima sem usar uma armadura dupla. Tá? Então, eu quero deixar bem claro isso. O que eu não posso é utilizar, eu determinei que a altura seria lá no exercício anterior, né? Bem aqui no exercício anterior, ó, 65 centímetros a altura, seria 65 centímetros a altura dessa viga, para o maior momento, né? Que é a situação pior, no caso, o momento negativo, para aquela viga contínua. Peguei aquele momento negativo para calcular qual é a seção que eu vou precisar para essa viga. Determinando qual é a seção, 65 é o mínimo para o limite do domínio 3 lá, que é o 0,45. Tá, mas se eu quiser usar 80, tem problema? Não. Se eu quiser dimensionar ela com 80 centímetros, não tem problema nenhum. Eu posso dimensionar ela com 80 centímetros. O que eu não posso dimensionar ela com seção menor que 65, tá? Se eu dimensionar com ela com seção menor que 65, o que vai acontecer? Ele vai estar no domínio e vai ter que usar armadura dupla, ok? E aí depois nós vamos ver. Nessa condição, então, para um FCK de 30, largura de 25, aço CA50, com diâmetro da armadura de 16, estribo de 5. Então, se calcula agora a área de aço. Né? Para se calcular a área de aço, eu tenho a relação x sobre d, 0,45 que eu adotei, que eu cheguei com uma altura útil de 61,5, se não me engano. Então, calcula a posição da linha neutra, 0,45 de 0,615, que vai dar 0,277. Calcula o braço da alavanca Z, só que essa armadura vem na região superior, porque não esqueçam que ela foi determinada por um momento negativo, então
é essa armadura que vem na parte superior da viga, porque aqui o que traciona é a região superior. Então, calculo o braço de alavanca, que vai ser D menos 0,4 de X, o X é 0,277, Z é 0,615 menos 0,4 vezes 0,277, o Z vai dar 0,504. Com isso, calcular a área de aço. Vai ser o momento de cálculo, que é aquele momento do 24,2 majorado de 1,4, sobre Z, né, 0,504 sobre a resistência do aço em quilonewton por centímetro quadrado. E isso vai dar uma área de aço de 15 centímetros. Aí eu tenho que ver as bitolas, né? As bitolas de ferro. Aí tem os padrões de bitolas de ferro com as respectivas áreas. Eu me lembro assim de cabeça, o ferro D16 é em torno de 2 centímetros quadrados de área de aço cada barra. Então, como são duas barras, só aqui eu tenho 4 ferros, aqui é 4 centímetros quadrados de área de aço. E aí eu não me lembro de cabeça quanto é que vale o 20, a barra de 20 milímetros. Mas no livro do Schuster tem os diâmetros equivalentes das áreas de aço conforme a bitola, tá? Conforme a bitola ali. Eu até olhei aqui na internet, já tem direto aqui. Ó, 3,14, tá? Ferro D16 é 2 e o ferro D20 é 3,14 centímetros quadrados, tá? Então, 3,14 vezes 4 dá 12 alguma coisa, quase 13, né? Quase 13 centímetros quadrados de área de aço, porque são 4 ferros, né? E aí, claro, tem 25 de largura, a seção tem 25 de largura. Aí tem o diâmetro das barras, são 4 ferros de 20 na parte superior. Tem que levar em consideração o diâmetro da brita, o espaçamento entre as barras. São tudo coisas que a gente vai ver logo a seguir a respeito da quantidade de ferros que vão ser utilizados e o espaçamento entre as barras. Aí foi usado uma camada com 4 ferros de 20 e a segunda camada com 2 ferros de 16. Tá? Bom, o exercício, nesse caso aqui, eu tenho 2 vãos, então nessa condição o mesmo exercício, a altura total da viga são iguais, ou seja, eu tenho 2 trechos iguais, tanto o trecho do vão 1 quanto o trecho do vão 2 tem uma altura de 65 centímetros. Eu estou trabalhando lá naquele limite do domínio 3, que é a relação x sobre d de 0,45, né? E com altura útil de 61. Então, se eu quiser fazer a verificação, nesse caso eu tenho aqui para o momento positivo na região inferior, né? Aqui para o momento negativo a peça está lá na relação x sobre d de 0,45. Mas o que vai acontecer para o momento positivo? O momento é menor ou é maior? É menor. Se ele é menor, a peça pode estar no domínio 2, não pode? Ou pode estar lá no início do domínio 3. Então, para dimensionar para o momento positivo, e eu tenho que dimensionar para cada um dos momentos. Para o momento negativo, para o momento positivo, para o outro momento positivo também. Tá? Porque são seções diferentes em que vai a armadura nessas seções. Então, para o trecho do momento de 16,8, né, que é 168 kN vezes metro, 168 kN vezes metro, é basicamente multiplicar por 10. Então, o momento de cálculo vai ser 1,4 vezes 168, dá 235,2. Aplico na equação, MRD, o momento, 235, vai ser igual a 0,68 dx, que é a minha incógnita, a posição da linha neutra, porque eu não sei qual vai ser, porque o momento é menor. No início, eu estabeleci 0,45 para saber qual é a altura que eu vou precisar para essa viga. Tá? Agora, para os outros momentos, eu vou saber que ele vai estar abaixo da relação 0,45, né? Porque são momentos menores.
Então, ele vai estar bem abaixo. Altura útil 0,615 menos 0,272 vezes a minha incógnita, x ao quadrado, vezes a largura, vezes FCD, que é 20.000 sobre 1,4. Eu tenho uma equação de segundo grau, acho a posição da linha neutra, uma delas é 1,35, a gente descarta, porque a seção tem 65, e acho a posição da linha neutra em 17,8 centímetros. Então, nessa condição, a posição da linha neutra deu 17,8 centímetros. Aí eu calculo eu calculo para essa situação a posição, a relação x sobre d. Se eu pegar o x determinado 0,178 e dividir pelo d, que é 0,618, eu vou chegar na relação 0,29. Se eu estou na 0,29, ele está lá no limite do domínio 2 e 3, qual é a relação x sobre d, pessoal? Lá no limite do domínio 2 e 3, qual era a relação x sobre d? 0,259. 259. Essa peça está no domínio 2 ou ela está no domínio 3? Esse momento positivo no meio do vão 1. Esse momento positivo no meio do vão 1. Está no domínio 2 ou no domínio 3? 3. Está no 3. Né? Porque ele deu acima de 0,259. Né? Então, essa peça está lá no domínio 3. Bem no início do domínio 3. Né? Então, o que nós temos aí nessa condição dessa viga? Então, o momento é 235, como falado anteriormente, a relação x sobre d é 0,29. Com isso, eu calculo o z. Quanto vale z? Altura útil, 61,5, aqui no caso em metros, né? Menos 0,4 vezes x. Em x é a posição da linha neutra. Calculo z, deu 0,544 e calcular a área de aço necessária, que é MD, que é o momento de cálculo, momento majorado, de 235,2, dividido pelo Z, 0,544, vezes FYD, que é 50 por 1,15. E aí acho a área de aço de 9,94. Tá? E aí para 9,94, por exemplo, o ferro D16, qual é a área de aço do ferro D16? 2 centímetros, né? 2 centímetros quadrados. Então, 4 ferros de 2 centímetros quadrados cada um, que é o ferro de 16, nós vamos ter 8 centímetros quadrados de ferro aqui. 2 ferros de 12,5, ferro de 12,5 é 1,25 a área de aço. Então, 2 vezes 1,25 dá 2,5, mais 2,5. Então, isso aqui vai dar 10,5. 10,5 atende à necessidade, que é 9,94. Então, vou ter 4 ferros de 16 mais 2 ferros de 12,5 para essa situação. Claro, pessoal, estou falando numa viga em que a carga distribuída é 4,5 toneladas por metro e um vão é um vão significativo, vão de 7 metros de um lado e 6 metros do outro. Tá? Alguma dúvida nisso, pessoal? Alguma dúvida nisso? E para o outro momento, né? O outro momento é menor ainda. Né? O outro momento é menor ainda. O outro é 9,96. O terceiro momento positivo lá no vão 2. Tá? Então, esse aqui é o terceiro momento positivo lá no vão 2. Então, esse momento é 99,6 kN vezes metro. O momento majorado é 139,44 kN vezes metro. Aplico na equação e acho a posição da linha neutra. Né?
Uma delas deu bem fora da seção, porque ela tem 65 centímetros, e aqui ela deu 1,44. Então, eu elimino essa e fica com 9,9 centímetros. Calcula a relação x sobre d, é 0,099 sobre 0,615, vai dar 0,16. A peça está no domínio 2 ou no domínio 3, pessoal? A peça está no domínio 2 ou no domínio 3? 2. 2. Por que ela está no domínio 2? Porque a relação x sobre d deu menor que 0,259, né? Se deu maior que 0,259, ele vai estar no domínio 3. Se deu menor, está no domínio 2. Está no domínio 2. É interessante eu fazer, por exemplo, uma viga assim, ó. Eu faço uma viga assim. Aqui ela tem uma certa dimensão e aqui ela vem com uma outra dimensão menor. Vocês acham interessante fazer uma viga assim, pessoal? Aqui ela tem uma altura, aqui ela tem outra altura. Não é interessante, né? Porque são jogos de forma completamente aleatórios. Então fica difícil tu fazer, conforme o momento, o fletor que vai estar atuando, fazer alturas diferenciadas. Normalmente a gente trabalha sempre com a mesma altura na seção, tá? Com a mesma altura na viga, mesmo que ela vá para o domínio 2, né? Nessa condição, então, calcula-se o braço da alavanca Z, que é a altura útil, que é 0,615 menos 0,4 de x. A posição da linha neutra é 0,099, calculo o valor de Z, que é 0,575. Então, a área de aço vai ser o momento de cálculo, que é 139,44, sobre o braço da alavanca Z, 0,575, vezes a resistência do aço, 50 por 1,15, dá uma área de ácido de 5,58. A área de ácido de 5,58, o que a gente pode utilizar, por exemplo? 5,58, 3 ferro de 16, qual é a área de aço do ferro de 16? Ferro de 16, a área de aço é igual a 2 centímetros quadrados. Então, 3 ferro de 16 dá 6 centímetros quadrados. Atende. O ferro de 12,5, o ferro de 12,5, a área de aço é 1,25 centímetros quadrados. Então, eu teria que usar 4, né? É isso, né? Dá 4, não. 4 daria 5, né? 4 daria 5 centímetros quadrados. Então, eu teria que usar, nesse caso, 3 ferros de 16 mesmo, né? Porque 4 ferros de 16 de 12,5 não vai dar, dá 5 centímetros quadrados e ele precisa de 5,58. Tá? Entenderam isso, pessoal? Sim. Dúvidas com relação aos exercícios anteriores? Dúvidas em relação a esses exercícios, pessoal? Nada? Bom, tá bem. O que a gente pode fazer também? Deixa eu explicar para vocês aqui. Nós podemos criar fórmulas adimensionais, né, ou seja, tabelas para esse cálculo dessas armaduras, né, o que nos facilitaria em termos para cálculo das raízes, né, ao invés de aplicar Bhaskara, essas tabelas já nos dariam o valor. Eu mesmo fiz a tabela ali no Excel e é o que eu vou apresentar agora para vocês, né? O que é o MRD? MRD é 068xd menos 0272x ao quadrado BWFCD. Essa equação aqui eu expliquei para vocês, né? Todos sabem de onde é que saiu ela, né? Essa equação. Alguém tem alguma dúvida da origem dessa equação?
Alguém tem alguma dúvida da origem dessa equação, pessoal? Bom, se eu pegar e dividir essa equação pelas constantes, né? BW, D ao quadrado, FCD em ambos os lados, não vai afetar o resultado. Então, o que, que nós temos sempre que a gente vai calcular uma viga? A gente vai precisar de alguns parâmetros iniciais, alguns chutes iniciais. Eu posso chutar ou posso partir de uma relação x sobre d que eu acho potencial, por exemplo, 0,45, né? Ou 0,259. Eu posso usar uma relação como referência, isso não tem problema algum, né? Mas quando a gente está fazendo um cálculo preliminar, eu preciso saber o quê? Qual é o momento que está atuando nela, preciso estimar uma largura, preciso definir uma altura útil para essa viga, né? E determinar a resistência do concreto que eu vou utilizar de cálculo. Então, se eu pegar isso aqui e dividir em ambos os lados, não vai afetar a equação. Então, aí vai cortar BW com BW, FCD com FCD. O D ao quadrado, ó, corta D aqui, fica, ao invés de D ao quadrado, fica x sobre D. E 0,272 fica, ao invés de x ao quadrado, d ao quadrado, fica x ao quadrado, d ao quadrado, tá? Então fica com uma equação mais simplificada. Se eu chamar esse valor aqui, ó, MRD, BW, d ao quadrado, FCD, dKMD, eu simplifico a expressão. KMD passa a ser agora MRD, BW, d ao quadrado, FCD. Aí eu chamo isso aqui de KMD. Vai ser o quê? 0,68 dx sobre d menos 0,272 dx ao quadrado d ao quadrado. Então, lá no domínio 2, no início do domínio 2, qual era a deformação do aço? Lá no início do domínio 2, não sei se vocês se lembram lá, no início do domínio 2, o aço estava em 10 por mil e o concreto em 0, no início do domínio 2. No final do domínio 2, o aço estava em 10 por mil e o concreto em 13,5. No domínio 3, isso começa a mudar. O concreto está em 13,5 e o aço lá até no final do domínio 3 vai ser 2,07 por mil para o aço CA50. Para o aço CA50A. Tá? Então, quando x, a posição da linha neutra, é 0, que é lá no início do domínio 2, ó, o Kx vale 0, que é a relação x sobre d. Então, ele determinou alguns parâmetros que ele chama KMD, que é M é um momento resistente que é igual ao solicitante, dividido pela largura, altura útil e a resistência de cálculo do concreto, e Kx, que ele chama de x sobre d, que é aquela relação 0,45, 0,259, conforme a nossa condição, né? Então, no domínio 2, a posição da linha neutra vale 0, Kx vale 0, KMD vale 0. Lá no final do domínio 4, o que vai acontecer no final do domínio 4? No início do domínio 4 é igual ao final do domínio 3. Né? O início do domínio 4, a peça vai estar, o aço, na deformação de escoamento. Né? Vocês se lembram disso? Lá, aqui está a seção, aqui está a seção. 0. Aqui no domínio 3, o aço vai estar em 2,07 para o aço CA50A e o concreto vai estar lá em 13,5 por mil. No final do domínio 4, o que vai acontecer aqui no final do domínio 4? Ó? O aço vai estar, ó, o aço vai estar, a posição da linha neutra vai ser igual a D, a altura útil, no final do domínio 4, e o concreto vai estar em 13,5 por mil. Tá? Então, ó, x vai ser igual a D e Kx vai ser igual a 1. Porque se x é igual a D, x igual a D, D dividido por D, Kx vale 1. E o KMD
né? KMD, por consequência, quando calcular aqui, ó, KMD vai ser igual ao quê? 0,68 dx sobre D, x sobre D é kx, isso vale 1, menos 0,272 dx ao quadrado, que também vale 1. Então, 0,68 menos 0,272 vai dar o 0,408. Ok? Aí nós temos os limites do KMD de 0 a 0,408. Também se calcula Z é D menos 0,4dx, divide por D desse lado e D desse lado. Então, o Z sobre D é o KZ, que a gente chama, né? É uma nomenclatura apenas. E essa relação vai ser D sobre D dá 1, menos 0,4 x sobre D, que é Kx. Então, Kz vale igual a 1 menos 0,4 de Kx. Então, como Z é igual a Kx vezes D, a área de aço é MdZFYD, então a área de aço pela tabela vai ser MD KZDFYD. Agora, daqui a pouco vai ficar bem mais claro para vocês. Bom, essa é a tabela. Então, essa é uma tabela que até eu fiz no Excel para mostrar para vocês como funciona. Então, se vocês têm lá o valor, olha o que eu falei anteriormente, do KMD. O que é o KMD, pessoal? KMD é o momento BW D ao quadrado FCD. Vocês vão calcular esse KMD. Aí vocês acharam para o KMD um valor de 0,15. 0,15. Vocês vão entrar na tabela, vocês só entram com essas variáveis, porque aí não precisa aplicar Bhaskara, né? Entram com essas variáveis, calcularam o KMD para a viga e deu 0,15. 0,15 é essa linha aqui, ó. 0,15. Com 0,15, o que vocês têm? Ó, vocês têm qual é o valor de Kx? Já dá direto o Kx, ó. 0,24450, o valor de Kx. 0,24450. Então, com o Kx, o que eu vou saber? Com o Kx, tendo Kx, Kx é igual a relação x sobre D. Então, com Kx, tendo Kx e tendo altura útil, eu acho a posição da linha neutra. Achando a posição da linha neutra, eu já sei qual domínio a peça vai estar. E se ficar dentro desse valor aqui, ó, até 0,155 é lá dentro do domínio 2. Mas isso estou dizendo KMD, tá? O Kx, ó, até o domínio 2, até o final do domínio 2, quanto é que tem que dar o Kx lá? 0,259, né? Então, ó, como aqui só tem 3 casas depois da vírgula, ó, no limite do domínio 2 e 3, ó, fica entre 0,253 e 0,26, que vai dar 0,259 aproximadamente aqui, ó. Se eu botar 0,1555, abrir mais uma célula, vocês vão ver que esse valor de Kx vai dar 0,259. E tendo o valor de Kx, eu tiro o Kz. O Kz já sai também de imediato aqui na tabela, ó, 0,90, 0,89, 853, né? E aí já calcula a área de aço necessária, que vai ser MRD, aí é KZ, D, FYD, tá? Aplico direto usando a tabela. Então a tabela ela facilita muito a nossa vida, porque eu já posso olhar aqui, ó, 0 deu 0,15, ó, com 0,15, desculpa, deu 0,15 é 0,90 aqui, não é 0,89853. A deformação no concreto, esse aqui é a deformação no concreto, é 3,23, a deformação no aço 10 por mil, tá? Quando entra no domínio 3, aí a deformação no concreto, o EC é a deformação no concreto, o ES é a deformação no aço. Ele só facilita, é uma tabela que facilita o nosso uso e o nosso emprego para o dimensionamento da peça, tá? Claro, pessoal? Tá claro ou não? Sim. Tá.
Então, nós vamos voltar ao exemplo anterior, aquele primeiro exemplo lá, tá? Ao invés de dimensionar, nós vamos calcular KMD. Ao invés de achar a posição da linha neutra, usando Bhaskara, nós vamos usar a tabela. Então, o que eu tenho? É uma viga de momento 12,2 e o momento majorado, que é 12,2, vezes 1,4, dá 17,08. Altura útil, 0,29. Então, ele quer calcular a área de aço para essa viga com FCK de 20 e resistência do aço de 50 megapascal. Calculando KMD, KMD é MD, BW, D ao quadrado FCD, então vai ser 17,08, BW 0,12, altura útil 0,29, vezes a resistência do aço, que é a resistência do concreto, desculpa, de cálculo, que é 20.000 megapascal sobre 1,4. Então KMD deu 0,12. Tá? Esse é o valor de KMD. O que nós vamos fazer? Entrar na tabela. Entrando lá na tabela, 0,12, ó, KMD 0,12 está aqui. Ó, KMD 0,12. Ó, KX dá 0,19107. KX 0,19107. E o KZ dá quanto? 0,92357. A peça está no domínio 2, né? Por que ela está no domínio 2? Porque olha a deformação que vai dar do concreto, 2,36, é menor que 13,5 por mil, e a deformação no aço está em 10 por mil. Então a peça está no domínio 2. Então, ó, KX 0,19105, KZ 0,92, deformação no concreto 2,36, aço 10 por mil. Então, o que acontece? Ó? Aqui no domínio 2, o que está acontecendo com... Ó, início do domínio 2, a formação vale 0. Final do domínio 2, 13,5. Ah, esse todo é o domínio 2. Ó. Então, como a deformação do concreto é menor que 13,5, provavelmente ele está por aqui. Ó. Provavelmente está por aqui. Ó. Provavelmente ele está por aqui assim. Tá? Então, ele está no domínio 2. A peça se encontra no domínio 2. Aí eu vou calcular direto a armadura. A área de aço é MD, KZ, D, FYD. MD é o momento de cálculo, que é 17. KZ, que sai da tabela, 0,92357. 0,92357, foi arredondado para 6 aqui. Vezes D, 0,29. FYD, que é a resistência do aço sobre 1,15, dá 1,46. Você lembra aquele cálculo lá que a gente fez? O primeiro exercício que a gente fez, a gente achou a posição da linha neutra para calcular a relação x sobre d. E aí lá na posição da linha neutra, na relação x sobre d, a posição da linha neutra deu 5,45, se não me engano, a posição da linha neutra, o x. E aí com a tabela ele sai direto, ela permite com a tabela que vocês verifiquem a partir dos parâmetros, né? Momento, largura, altura útil e resistência, calculem para verificar qual domínio que a peça se encontra. Tá bem, pessoal? Dúvidas nisso? Dúvidas nisso, pessoal? Nenhuma dúvida nisso? Facilita muito a vida das pessoas, né? Para quem está projetando, facilita muito a vida. Eu posso dimensionar até qual relação x sobre d, pessoal? Com armadura simples. Vamos lá voltar a tabela aqui. Eu posso trabalhar até qual relação x sobre d com armadura simples? 0,45. 0,45, que é aproximadamente aqui, ó, com KMD, ó, KMD 0,45 vai ficar entre 0,25, ó,
entre 0,25 e 0,255, tá? Que aqui só estou trabalhando com 3 casos depois da vírgula, tá? O 0,45 vai ficar bem nesse meio termo aqui, ó. Bem nesse meio termo aqui, ó. Então, quando o KMD chegar próximo a 0,25, 0,25, 25, 0,25, 25, vai dar o 0,45 lá. Um KMD próximo a isso aqui que eu vou poder dimensionar com armadura simples, tá? Ok, pessoal? Bom, tem esse exemplo aqui que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Só como prática, né? Para quem quiser aí, tiver tempo. Eu queria que calculasse essa viga V1, essa aqui, ó, essa viga V1, essa viga V1 que vai do pilar P1 ao pilar P2. Ela tem, é um vão significativo, ela tem praticamente 9 metros de comprimento, ela tem 3 trechos, né? 2 cargas concentradas, que é a reação da viga V6 e a reação da viga V5. Essa carga aqui, o peso da laje é unidirecional, ela descarrega aqui nessa direção, nessa viga e nessa viga. Essa outra laje não descarrega nessa viga, descarrega nessa e nessa daqui e nessa daqui. Então, essa viga aqui, o peso, você considerasse o peso do concreto 25, peso da alvenaria 15, o peso da argamassa 19 kN por metro cúbico, 2 centímetros de reboco para cada lado, não, no caso total 4, né? 2 centímetros de reboco para cada lado, no caso total 4 centímetros, o peso da laje em torno de 2,2 kN por metro quadrado, a carga acidental 2 kN por metro quadrado, a altura da parede 2,40, tá? Espessura da parede 12 centímetros, FCK de 30. E aí eu queria que dimensionasse essa viga aqui, tá? Para dimensionar essa viga aqui. Só que para calcular essa, vocês vão precisar determinar a reação da viga V6 sobre a V1 e aqui da V5 sobre a V1. Tá? E para calcular a V5 recebe a V2. Tá bem? Então a V5 recebe a V2, a V2 se apoia na V5, e aí tem mais uma reação dessa V5 sobre a V2 sobre a V5 que descarrega na V1. Então eu tenho aqui a V2 manda essa carga para V5, que manda sua carga para V1. Tá? A V6 manda direto para V1, manda direto para cá. Ok? A V4 e a V7 nas bordas lá manda direto para o pilar. Tá? Mandando direto para o pilar é uma outra situação, aí é uma outra condição. Então, gostaria que vocês fizessem, tentassem fazer esse exercício. Vocês já fizeram em ações de segurança com posição de cargas, né? A partir dos pesos específicos, né? Para tirar o momento. Nesse caso dessa viga, só vai ter momento positivo, só momento no meio do vão, e vai produzir tensões de tração. Essa viga, aproximadamente, pelo próprio vão, vai dar lá próximo a 1 metro, 1,10 m de altura, aproximadamente isso. Então, pode-se trabalhar dentro de um limite mínimo de altura, com uma relação x sobre d próxima a 0,45. O trabalho maior dessa viga não é nem calcular, porque dá para fazer pelo equacionamento e pelo uso da tabela. Calcula KMD, EMD, BW, D ao quadrado, FCD, calcula KMD, né? E se trabalha com uma altura mínima, relação x sobre d lá próxima a 0,45, e com a relação 0,45 já se tira a altura útil, tá? Já se tira a altura útil da viga ali para essa viga lá. Então, gostaria que vocês calculassem essa viga, que seria mais ou menos dentro dessa situação, uma viga biapoiada, com 2 cargas concentradas no meio do vão, e uma carga distribuída aleatoriamente conforme o peso
próprio da viga e o peso da parede, tá? E aí, essas cargas concentradas, tudo vão produzir um momento fletor aqui no meio do vão, esse momento fletor positivo que nós precisamos para dimensionar, tá? Então, tentem fazer essa composição, essa determinação do momento para calcular essa viga, essa área de aço dessa viga. Ok, pessoal? Bom, a armadura dupla. Eu não sei se eu vou tocar hoje essa parte da armadura dupla, eu acho que eu posso deixar até para a semana que vem para não ficar muito corrido, porque nós temos ainda meia hora, a gente vai precisar de mais ou menos 1 hora e pouco para falar sobre a armadura dupla, né, e alguns exemplos lá. E aí eu gostaria de deixar tudo para a próxima aula lá. Então, próxima aula nos encontramos na quarta, pessoal. Aí eu vou falar sobre a armadura dupla. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem por e-mail ou mandem mensagem aí que eu respondo, tá bem? Tá? Que agora eu vou falar em algumas condições, em algumas sessões em que eu tenho a necessidade do uso da armadura, tanto de tração como na região comprimida, principalmente quando eu trabalho com relações x sobre d acima de 0,45, tá? Eu estou trabalhando com relações x sobre d de 0,60, de 0,628, e aí eu necessito utilizar a armadura na região comprimida. Certo, pessoal? Deem uma revisada, pessoal, deem uma analisada nesses exercícios que eu mostrei para vocês, no uso da tabela, e tentem calcular essa viga, usem o F-Tool para calcular essa viga que eu passei para vocês, tá? Essa viga ali, eu não vou cobrar, não estou cobrando esse exercício, é mais na consciência de vocês. Então, calculem o momento fletor e tentem dimensionar essa viga e para saber qual é a área de aço que usa só na região tracionada no meio do vão. Tá bem, pessoal? Pode ser?